pontos das falas, né, para que a gente possa entender um modelo adequado. Muitas vezes assim, não, o compliance é ética, o compliance é transparência, o compliance é integridade. Mas só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, é claro que é isso também, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que você não inviabilize a atividade operacional através do engessamento de políticas que nada mais vai andar dentro da organização. E aí, a que eu uso de organização é a nomenclatura internacional. Então, para o ambiente internacional, tudo que nós temos no Brasil, seja entre pessoas jurídicas de direito público, seja pessoa jurídica de direito privado, uma ONG, um partido político, um condomínio, é chamado de organização para a normativa internacional. Então, o que a gente não pode inviabilizar através do compliance é a atividade organizacional. E isso é muito importante, porque, em muitas vezes, a gente está falando também de uma atividade econômica. E essa atividade econômica ela tem que andar par e passo com o compliance. Senão você ganha por um lado e perde para o outro. E nós podemos ter exemplos muito simplistas e podemos ter exemplos mais complexos. Na minha opinião, eu acho que fazendo esse recorte que eu acabei de colocar, em que o compliance ele não pode engessar a atividade e não deve. Eu conheço um caso que um compliance officer ele durou 15 dias numa organização, porque simplesmente ele parou a organização em 15 dias com tanta política que nada andava. Né? Então, a gente também tem que ter essa visão. Eu acho que é sempre vantajosa para uma organização, desde que ela seja feita nesses moldes. Então, no primeiro passo, eu vou dar um exemplo muito simplista. Primeiro se deve conversar com o gestor. O gestor é que norte aquilo que ele quer, onde ele quer chegar, ponto de chegada. E, obviamente, depois, a depender do que está sendo inserido para dentro dessas políticas, aí o Arnon pode falar com muito mais propriedade do que eu, a necessidade de aprovação disso ou não em assembleia. Mas, primeiro se leva ao gestor, como, por exemplo, uma política de contratação. Será que podem trabalhar no condomínio parentes? Então, por exemplo, gestor financeiro, administrador financeiro, diretor financeiro pode indicar um irmão para trabalhar no condomínio? Isso tudo pode ser aprovado, pode ser vetado. A política de compliance, quem determina é o condomínio. Não são as internacionais. O condomínio que vai dizer qual o padrão que ele quer utilizar. Obviamente que a gente vai dando uma polida aqui, uma polida ali, diz isso não pode, isso não deve, mas é o condomínio que dita as regras. E ele, ao meu ver, sempre fazendo esse recorte de que a gente não pode inviabilizar a atividade, indiscutivelmente uma grande ferramenta que agrega valor a qualquer tipo de atividade, sobretudo se estivermos, por exemplo, em condomínios que costumeiramente têm investidores estrangeiros. E aí nós estamos falando de um padrão diferenciado, não em termos de valores, estou falando em termos de relações jurídicas. Então, eu sempre acho que o compliance ele é importante e sempre útil, desde que com essas ressalvas. Eu vejo o que eu entendo profundamente o que o Cláudio falou, quer dizer, eu acho que é nessa linha que se deve enxergar realmente o condomínio, né? O condomínio, embora muitos busquem se servir do condomínio, né? O condomínio deve ser alguma coisa que tenha que ser tocado como uma empresa, como uma organização, como foi bem dito, né? Então, como uma organização, ele vai ter a sua Bíblia, que é a convenção, né? Quer dizer, a convenção ela vai dar todo esse norte, né? Então, a implementação de toda e qualquer medida, de toda e qualquer atitude, procedimento,
vai depender de uma prévia aprovação de uma Assembleia Condominial convocada com essa finalidade para estabelecer esse tipo dessa nova atividade no condomínio. E eu gostei muito do que o Cláudio falou, no sentido de que o compliance ele tem essa fase inicial, né, de implantação, de fazer o diagnóstico do que acontece naquela organização, estabelecer as diretrizes, né, essa questão de funcionário, como é que vai ser contratado, se pode trabalhar o marido e a mulher, isso aí não é... se sabe já de antemão que isso daí não é uma atitude que trará resultados positivos para o condomínio, porque se você tiver que dispensar você vai gerar um desconforto e pode ter consequências. Então, essas normas que deverão ser utilizadas, né? E também estabelecer a cultura, né, de você ter os seus procedimentos a serem adotados, não só naquela gestão, mas quando houver a mudança, porque o condomínio de 1 ano ou de 2 anos, dependendo do que diz a convenção, há uma mudança do gestor, né? Tem condomínios que você só pode ficar uma renovação, você só pode ser síndico 1 ano e depois renovar por mais 1 ano. Então, todas essas questões, e até também uma questão que a gente vê muito em condomínios, o síndico que vai ficando, esses condomínios em que não há impedimento de mandatos sucessivos, a gente vê que o síndico ele vai se tornando, ele na cabeça dele, aquilo ali passa, alguns, não são todos, mas uma grande maioria, já enxerga o prédio como sendo todo dele, né? Esse prédio é meu, né? Então, as boas normas de gestão e de administração vão para um patamar secundário na medida em que vão sendo adotadas medidas que são ineficazes, ineficientes, fugindo aos padrões que seriam tidos como compatíveis com aquele condomínio. Agora, uma coisa que eu achei interessante que a Vânia falou, que eu acho importante, é a questão da aplicação do compliance. Né? Eu acho que se você pode estabelecer regras para qualquer tipo de condomínio, mesmo um condomínio pequeno de 5 apartamentos, de 3 apartamentos, quer dizer, isso é uma questão mais cultural do que propriamente de aplicação, de aplicação em razão do seu custo. Isso é uma coisa meio intrínseca nas relações que se estabelecem. Quer dizer, você pode buscar auxílio externo, de repente fazer uma contratação, ou mesmo você seguir as boas normas que vão levar a sua gestão a resultados que serão bons para o condomínio, bons para o condômino e bons para o usuário. Quer dizer, vai ser um jogo de ganha-ganha. Essa seria o meu posicionamento em relação a isso. O grande problema nos condomínios grandes, eu tenho até condomínio que eu administro que tem auditoria dos gastos que são feitos, né? Então, eu acho que essa questão toda de gasto que a gente vê, às vezes, essas reclamações que o síndico não está agindo de uma maneira correta, está levando dinheiro, tem comissão disso, tem comissão... Primeiro, é bom realmente ter essa informação, se isso é verdade ou não, porque acho que essas falsas afirmações, muitas das vezes levianas, refletem aquelas brigas, né, que não necessariamente refletem o que está acontecendo. Mas eu acho que ter os padrões e ter as rotinas, os procedimentos de uma boa gestão, de uma boa administração, quer dizer, como o Cláudio falou, essa questão da contratação de mão de obra. Outra questão que é muito importante, que poucos condomínios eu vejo, aliás, quase nenhum. Então, você tem uma obra que vai ser feita, você pega 3 orçamentos, mas cada um que vai dar aquele orçamento não está fixado em nada. Então, o que é importante, de repente, o condomínio investir num profissional que vai fazer o escopo do trabalho. Olha, o trabalho que tem que ser feito, você vai ter que tirar o piso, depois fazer a manta, depois recolocar, dividir o que é o pedido, né? É que nem você, quando faz uma petição, você narra os fatos, depois faz o pedido. Você tem que dizer o que você quer, para você ter um orçamento, para você amanhã poder comparar os 3 ou 4 ou 5 orçamentos, botar eles todos numa mesma base, no sentido de você poder dizer, não, essa aqui realmente é mais barata. Porque às vezes aquela empresa diz assim, ela bota lá o serviço, mas não bota
o material. Então, você tem que botar todos na mesma escala para que você possa chegar a uma contratação consciente daquilo e também fazer um levantamento, né, uma diligência em relação a uma due diligência em relação àquelas empresas que estão concorrendo à feitura, para saber se elas estão habilitadas. São uma série de pequenos procedimentos que vão fazendo toda a diferença nesse universo e atendendo aos interesses. A questão da transparência também, né, é muito importante. O síndico informar, o síndico mandar os balancetes, o síndico ter, em relação aos seus comandados, aos seus governados, uma atitude de isenção, de transparência, estar disposto a responder às dúvidas que surjam, né? Porque se ele está se propondo a exercer aquilo, ninguém o obrigou a assumir aquele cargo, então ele está por livre e espontânea vontade, então ele tem que ter um comportamento compatível com o que o cargo requer. E outra questão que eu acho também muito importante, Cláudio, especialmente em relação ao condomínio, é que a legislação, ao atribuir os poderes do síndico, ela atribuiu poderes de representação, né? Então, ele é todo amarrado a tudo que a Assembleia decidir. Ele não tem o poder de escolher nada, ele tem o poder de representação, quase um poder mandato em relação àquilo que já foi decidido. Então, ele tem que, se ele vai resolver fazer uma obra, fazer alguma coisa, ele tem que chamar uma Assembleia para aprovar. Então, sim, ele terá com esse respaldo da Assembleia para efetivar aquela obra, fazer aquele conserto, implementar qualquer providência que envolva o desembolso de custo. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ver essas questões. Eu acho que tem que se cobrar a transparência cobrar realmente do síndico que ele exerça o cargo dele em toda a sua plenitude. Arnon, você tocou num ponto. Desculpa, Vânia, você ia falar alguma coisa? Você tocou num ponto importantíssimo, que era até um dos tópicos que eu queria falar, a questão do due diligence, né? O compliance, ele funciona, e eu gosto muito de bater nessa tecla, que o compliance está muito ligado à imagem reputacional. Claro, adaptado à pessoa física e à pessoa jurídica, né? A imagem reputacional de um condomínio diz respeito à questão da valorização do imóvel, do empreendimento, do poder de negociação daqueles empreendimentos e tal. Mas vou dar um exemplo de due diligence que aparentemente não está distrito à legislação. Então, por exemplo, são dois cuidados que hoje eu vejo que são importantes. O primeiro cuidado é, na confecção desse due diligence, como armazenar essas informações por conta da Lei de Proteção de Dados. Isso é um elemento importantíssimo, porque, principalmente em condomínios grandes, você tem muitos dados sensíveis, né? Mas, partindo desse gancho do due diligence, por exemplo, você pode ter empresas que são habilitadas, mas dentro de uma avaliação de risco, probabilidade, e aí risco é exatamente o binômio probabilidade-impactação, né? Pode acontecer de que, mesmo aquela empresa estando habilitada, algum dos seus sócios esteja na iminência de uma condenação por atos de corrupção, por atos de suborno. Mesmo que nada de irregular tenha acontecido naquele condomínio, vai pingar na imagem reputacional daquele condomínio, porque vai sair na mídia que aquela empresa presta serviço para o condomínio tal, para o órgão tal, para o município, enfim, e vai colocar tudo no mesmo pacote, como se aquele condomínio, a priori, estivesse dentro do rol de negociatas daquela organização. E eu digo isso porque eu tive a oportunidade de participar da elaboração da ISO 37001 e também
agora das duas ISOs de governança e a 19601, que é a junção do sistema de compliance com o sistema antissuborno, uma das principais ideias é exatamente isso. Não é a avaliação do risco operacional, não é a avaliação do risco normativo, né? É a avaliação do risco reputacional. Ou seja, se a gente tem na avaliação de risco um grau minimamente médio para alto, convém ter políticas de compliance de não contratação, ainda que essa empresa esteja habilitada a ganhar esse certame, vamos dizer assim. Porque avaliação de risco. Agora, para isso, é importante que isso esteja especificado na política, como o Arnon bem colocou, tenha sido aprovado a título de convenção, de assembleia, conforme dispuseram as normativas internas daquele condomínio, para que, em ambiente de defesa, e a gente, como advogado, sabe bem disso, alegar que aquela não contratação se dá por uma rejeição que não é, à luz da lei, válida, e judicializar uma situação dessa. Então, daí a importância. Então, esse exemplo que eu dei agora, pegando como gancho o do Arnon, ele é um exemplo interessante porque, vejam, ele não tem nada a ver com uma questão normativa, nem interno e nem de âmbito jurídico. É simplesmente uma prevenção dentro de uma situação de risco de comprometimento da imagem daquele empreendimento, né? E vejam, isso nós estamos falando de condomínio, mas imagina um shopping. Eu falei isso numa palestra interessante, uma palestra em Brasília, de uma instituição que eu não vou falar o nome, mas uma instituição importante, e eu perguntei para eles o seguinte: olha, nós estamos aqui hoje à noite falando sobre compliance nessa instituição onde vocês todos trabalham aqui, a grande maioria executivos. E eu diria para vocês o seguinte pergunta: se amanhã de manhã vocês vissem meu nome na primeira página do jornal dizendo assim, Cláudio Carneiro envolvido nos maiores escândalos de corrupção, como vocês se sentiriam? Falaram o olho, disseram assim, mas eu só estou aqui porque houve um due diligence que aprovou o meu nome para essa palestra, porque senão era um grande comprometimento alguém vir aqui e falar de compliance. E nisso, a gente pode aproveitar a pandemia, Arnon, você conhece bem isso, chamar um cantor tal para fazer um show no condomínio de graça. Ok, mas aí amanhã o cantor está respondendo o processo, foi preso pela Polícia Federal. Exemplo hipotético. Olha que reflexo negativo do condomínio vai ter no âmbito reputacional. E se isso se repete, poxa, azar, né? E acontece, vocês que têm muita experiência nisso, acontece. Porra, o condomínio dá azar. Porra, é o morador que é preso, é o prestador de serviço que é envolvido no escândalo, um evento de violência doméstica, Como é que a gente consegue mitigar isso? Bom, muitas situações podem ser mitigadas com um bom sistema de compliance. Agora, claro, fatalidades, eventualidades, não tem como se prevenir, por quê? Porque a técnica da avaliação de risco imprevisível, não tem como se prevenir. Mas aquilo que pode ser mitigado, deve ser mitigado através das políticas de compliance. Até você falou alguma coisa que me fez lembrar uma outra questão, Cláudio. Né? Quando a gente, por exemplo, pega 5 orçamentos para algum tipo de prestação de serviço, especialmente prestação de serviço de mão de obra terceirizada, vem lá um custo de R$8, o outro está cobrando 19, né? Esse que está cobrando 8, com certeza, não está recolhendo os tributos. Quer dizer, esse sujeito vai estar sujeito amanhã a algum tipo de ação do Ministério Público, de ações trabalhistas e até ações penais, né? Quer dizer, isso tudo, essa economia, entre aspas, que está se fazendo naquele momento, vai sumir, desaparecer, talvez fique até mais caro do que aquele que cobra 19, porque o condomínio tem a solidariedade em relação a esse compromisso que não é pago em relação ao trabalhador em si. Então, como você colocou muito bem, essa questão de você ter um pouco mais de cuidado com tudo que é feito, né? Você pesquisar, você
correr. Hoje o mundo é informação, né? A informação flui de uma maneira de uma maneira muito rápida, né? E muito fácil. Você hoje tem internet que você joga um nome lá no Google, você sabe tudo da vida do sujeito, praticamente bastante coisa você sabe. E você vai, então, fazendo aquela peneira, né? Dentro daquilo que lhe interessa. Né? Então, o que eu vejo essa importância realmente, pelo que eu entendo de compliance, de valorizar aquilo que é importante, né? De você passar a ter, em relação àquilo que você tem de gestão, os cuidados mínimos, né? Para prevenir, como você mitigar riscos futuros. Né? Então, você está ali, não, olha só, eu estou investindo na qualidade daquilo que eu faço, né? na integridade das minhas atitudes. Né? Então, você passa, inclusive, a ter o respeito. Você passa a ter uma imagem para a comunidade, para os seus clientes e para todo mundo, uma imagem positiva, que vai lhe agregar valor, não só em relação ao momento presente, mas em relação à sua própria atividade profissional, a sua finalidade. Vamos dizer assim, porque nós estamos falando de um condomínio, né? Então, a finalidade desse condomínio, ele vai ter um lugar que vai ser mais procurado, ele vai ser... Quer dizer, eu sei que ali eu vou encontrar alguma coisa que é séria, que vai me acolher de uma maneira satisfatória. Seria isso. Então, acho que o link, né, entre o condomínio e o compliance, dentro dessa minha visão, eu espero que você também pense dessa maneira. Não, penso. Inclusive, por exemplo, pequenas questõezinhas, como hoje você tem esses veículos de comunicação nos elevadores, né? Hoje o mundo é digital, né? Cada dia que passa você tem ferramentas novas. Então, são às vezes situações bobas que uma falta de uma política de contratação já resolveria isso. A gente sabe que viver em condomínio, vocês conhecem bastante isso, eu conheço enquanto condômino, né? Vocês enfrentam os problemas do dia a dia, mas a gente sabe que conviver em condomínio não é uma tarefa simples. Então, muitas vezes, o condômino que já não tem um relacionamento muito saudável com o outro, percebe alguma coisa numa comunicação dessa do tipo: eu conheço essa empresa que está passando aqui no visor do elevador, que está fazendo publicidade aqui dentro do condomínio, atingindo 5.000 unidades. Ela é da filha do fulano que trabalha na administração. Olha só como é que isso gera uma sensação de que há alguma coisa errada. Então, isso é facilmente resolvido com uma política de compliance. Olha, já vamos definir preventivamente se isso é possível, não é possível, em que moldes é possível, para a maior transparência, como o Arnon falou, para mitigar a possibilidade desse burburinho começar a se espalhar para 5.000 pessoas. Isso eu estou dando um exemplozinho bobo. Mas aí, Cláudio, é uma coisa que sempre me perguntam, Arnon, Vânia, mas olha só, esse negócio é uma burocracia danada. Na verdade, pessoal, eu me especializei na parte de auditoria de compliance. Isso é rotina. Dá trabalho para implementar. Depois que implementar, é rotina, é procedimento. O ganho não é o ganho imediato, é o ganho de mitigação de riscos futuros que aquele condomínio vizinho vai passar, o outro condomínio vai passar e o seu não passa. E aí todo mundo pergunta, mas por que nada acontece naquele condomínio e ele cada dia é mais valorizado? Porque a gente sabe disso, você às vezes mora no mesmo empreendimento e tem um prédio que sempre é bem falado e tem sempre um que é o mais mal falado. Mas por quê? Porque a administração é boa. Então, a administração condominial é o grande guarda-chuva. Né? Compliance é uma pedrinha que está aí dentro desse contexto macro. Então, tem exemplos pequenininhos até exemplos mais importantes, como relações de locação com estrangeiros, né? Evitar situações que a gente já está acostumado a ver, e por aí vai. Mas tudo é definido dentro do condomínio. O condomínio, além do que é exigido por normativas, mas a grande maioria das políticas elas são implantadas pelo próprio condomínio,
e com o intuito de prevenção. Agora, uma coisa importante também é que o compliance ele é basicamente preventivo, mas tem também um elemento importantíssimo que são as chamadas ações corretivas, e essas ações corretivas têm que ser, ao máximo possível, já previstas antecipadamente. Ou seja, no mapeamento de risco, se a gente identifica 50 possibilidades de risco, é importante também que, na medida do possível, a gente tenha 50 ações corretivas caso essas situações aconteçam de fato. O que fazer se acontecer? Isso, e mitigar rapidamente a propagação do evento. Você me faz lembrar uma situação prática que acho que até ilustra bem o que você está falando e enriquece o debate. Um condomínio grande que nós administrávamos, que houve a seguinte situação: o funcionário havia uma grande demanda de material de escritório e eu fui chamado como advogado para desvendar a seguinte situação. Tinha uma empresa que era fornecedora do condomínio e que foram ver lá, depois de muito tempo, os preços que essa empresa praticava, preços malucos. Como o síndico, no início, ele apresentava 3 orçamentos e aquela sempre era vencedora com orçamentos absurdamente altos. E esse também, que ele fechava, era absurdamente alto. E aí o síndico foi ver que empresa era essa. Ele foi lá na empresa. E a empresa era lá perto da Central do Brasil. E o dono da empresa disse para ele: senhor, eu boto o preço que quiser no custo da mercadoria, porque eu estou acertando, querer vender. Então, se ele vai ganhar mais 70% em cima, ou 20% em cima, ou 40%. Então, a partir daquele momento, qual foi a orientação que nós demos a esse condomínio? Olha só, você compra em 3 empresas grandes, tipo Caçula, um exemplo, Calunga, qualifique 3 empresas grandes que não haja essa possibilidade. Né? Então, você pode até, de repente, na média, pagar um pouquinho mais caro, mas você não vai pagar muito mais caro. Então, você vai ter um padrão de aquisição que você sabe que você não será lesado. Que já é um ganho extraordinário. Né? Você ter uma possibilidade de não ser lesado, né? Adquirir um produto de uma qualidade duvidosa por um preço absurdo. Né? Então, é isso que você falou, realmente, essa prevenção, essa questão das ações corretivas, né? Você ter essa noção de que é necessário olhar, acompanhar o follow-up dessas normas que você vai estabelecer. Quer dizer, isso é que vai dar a qualidade final do produto que você está disposto a ofertar ao seu cliente, que é a eficiência e a eficácia daquela gestão, daquela administração, dentro dos princípios básicos que devem nortear toda e qualquer organização. E uma coisa mais importante é que você também protege o administrador, protege o síndico, protege todo o ambiente operacional de responsabilidades, né? Sim, é verdade. É porque
Uhum. Agora, sabe qual é a minha grande preocupação, e eu já exteriorizei isso logo no início, é que a gente tem muito, e isso eu estou dizendo é o que eu estou vendo, né? A gente está vendo uma certa intromissão dos profissionais do compliance na atividade operacional. Isso tem que acontecer, porque não pode ser um profissional de compliance que vai dizer que o procedimento jurídico está certo ou está errado. É, à luz da norma, se um contrato está atendendo os padrões de compliance com as inserções das cláusulas. Ponto. Agora, as estratégias jurídicas não cabem ao compliance. Da mesma forma, um compliance chegar na administradora do Arnon e dizer que a estrutura operacional do Arnon não está compatível. O compliance não pode se meter na atividade operacional. Ele tem que avaliar as questões afetas, e aí eu sempre me baseio na normativa internacional. Se os requisitos de compliance das normativas internacionais estão, de alguma forma, sendo abraçados pela organização. Se estão, ponto final. Agora, como estão, isso cabe à organização a fazer da melhor forma. E aí o que a gente vê, às vezes, é o profissional de compliance querer se meter dentro de um segmento operacional. Então, o compliance tinha que ser um super-homem ou uma super-mulher para entender de engenharia, de direito, de medicina. Imagina que um compliance officer fosse trabalhar num hospital, ele não é médico, e ele vai querer se meter na rotina médica? Não, ele não pode se meter. Isso é o grande cuidado, de se meter na atividade operacional. Então, ele tem que analisar os requisitos de compliance, não os requisitos do direito imobiliário, os requisitos da atividade operacional da administradora, a atividade operacional do condomínio. É a grande diferença para que também o compliance officer, ou o gestor de compliance, ou o responsável pelo compliance, também não assuma uma responsabilidade que ele não tenha. Porque a partir do momento que ele se mete onde não deve, ele assume uma responsabilidade. Foi o caso, por exemplo, lá de Brumadinho. E aí o pessoal me perguntou, mas o compliance officer do Brumadinho devia estar preso. Eu falei, não sei. Você sabe como é o compliance de Brumadinho? Ou você está falando que o rompimento da barragem é culpa do compliance officer? São coisas diferentes. Esse é o grande problema. Não se pode se meter na atividade operacional. Até porque, via de regra, um responsável pelo compliance, ele não vai conhecer muitas atividades operacionais, né? E aí ele também não tem que conhecer, ele tem que conhecer como funciona a estrutura, isso conhecer, e pode conhecer em loco, vai lá, como é que funciona a estrutura aqui, tá? Quem quer fulano, tal, ele entendeu a estrutura, aí vamos nos requisitos, se os requisitos estão presentes, acabou. Entra na roda, né, Arnon? Fica aqui, inventar a roda, o Arnon tem aí, não vou dizer quantos anos para não, né, não identificar a idade, né, Arnon? Mas seguramente várias décadas, e aí o cara vai querer ensinar como é que o Arnon vai trabalhar. Esse é um grande problema que tem que se tomar cuidado para não ter essa ingerência, ou tentar ter ingerência. Então, resumindo, quer dizer, a gente poderia entender compliance como uma série de normas que vão aferir não a eficiência da empresa, mas se ela está operando dentro de uma normativa que mitigue os problemas futuros, né? Tanto no campo da responsabilidade civil, como da própria prestação de serviço ou fornecimento do mercado. Ele não tem o compliance não estará ligado à eficiência ou à qualidade daquilo que é entregue, mas à qualidade daquilo como se faz os procedimentos, não é isso? Isso aí, normativas e procedimentos, né? Que muitas vezes não é propriamente uma normativa. E aí, quando eu falo normativa, eu não estou me referindo a normativas jurídicas, né? Eu estou me referindo à normativa jurídica também, óbvio, que faz parte. Porque se você percebe que, por exemplo,
Eu, particularmente, sou da área tributária. Se eu, sem querer, eu vejo uma fraude fiscal, mas não é pelo fato de eu ser compliance que eu estou vendo a fraude fiscal. Agora, se essa fraude fiscal ela está refletindo nos procedimentos descaradamente, porque as normativas internacionais têm lá controles financeiros e controles não financeiros. Vou dar um exemplo mais concreto, que eu acho que ilustra melhor. Nós fomos analisar uma multinacional, e a multinacional tinha um rígido programa de compliance. Rígido não, perdão, tinha um grande programa de compliance. E aí nós fomos auditando e tal, e chegamos num exemplo. Os diretores da organização, eles recebiam mensalmente um valor de R$200 mil. Com esse dinheiro, eles poderiam fazer o que quiser, alugar apartamento, alugar carro e tal. Não vem ao caso se é muito, se é pouco, isso não importa. Poderia ser 1 milhão, né? Cada organização tem seu porte. A questão era que não havia, Arnon, e aí é onde eu quero chegar, Vânia, mecanismos de controle de mitigação do risco de corrupção e suborno. Porque eram 10 diretores, nós estávamos falando de uma circulação mensal de R$2 milhões. Então, os diretores poderiam fazer um rachucho, pagar propina para alguém, tira do teus 2 mil aí 50 mil, e nós temos aí 500 mil por mês que a gente quiser para acertar alguma coisa. Ou seja, não havia mecanismos de controle do gasto desse dinheiro. Isso é compliance. O compliance tem que se meter enquanto o diretor ganha. Você precisa da organização, pô. Queria eu ser um diretor e ganhar 2 milhões. É o problema da organização. Agora, o que o compliance tem que ver é como se controla esse gap. E não tinha nenhum controle de gap. Aí é uma não conformidade com base nas normas de compliance. Isso é só um exemplo. Mas hoje, Vânia, tem auditoria de compliance. Agora, quer ver uma coisa interessante que você falou aí? Desculpa te interromper. Você pega o síndico e o síndico é o responsável pelo compliance. Há conflito de interesse.
Então, nesse caso, eu recomendei que se fizesse um comitê de compliance com o conselho, para que não gerasse custo para o condomínio, fizesse um comitê de compliance, porque o que não pode é o síndico fiscalizar ele mesmo, né? De interesse, né? O problema maior que a gente vê nesses condomínios maiores é conseguir um conselho que seja mais atuante, né? A gente sente assim que as pessoas quase que assumem esse cargo sem aquela determinação e a predisposição de entender a responsabilidade do cargo e também a vontade de exercer o cargo. Então, na maioria das vezes, com raras exceções, o conselho é omisso, né? O conselho não tem não exerce na plenitude o que seria esperado dele, tanto pela legislação como pelo próprio compliance. Como bem o Cláudio falou, se você tiver uma espécie de um conselho como se fosse um órgão moderador do síndico, que vá controlar aquilo que é feito, com toda certeza teríamos uma gestão mais eficiente de todos esses condomínios. Mas talvez aquela questão da cultura, eu não tenho tempo para isso, é um cargo que é exercido sem remuneração. Então, tudo aquilo em que você tem uma obrigação, mas não tem uma contrapartida, você passa a ter um encargo e que você vai, vou conferir essa pasta quando der tempo. Quantas pastas a gente vê, né, que a pasta fica com um conselheiro menos de 2 horas, ele pasta com 500 documentos, ele não viu nada, entendeu? Ele pegou, ele assinou sem ver. Então, eu acho que é muito essa questão da negligência dessas pessoas que se propõem, aceitam esse cargo, mas não o exercem da maneira devida. Essa, eu acho que é a grande questão que a gente vê das más gestões dos condomínios. E também, eu acho que talvez também uma questão que a gente vê na própria estrutura legal, né? A própria lei não dá ao Conselho, né, uma importância, porque você veja bem uma coisa, o Conselho Fiscal ou Consultivo, ele pode dar um parecer no sentido de não aprovar as contas do síndico, e a Assembleia é soberana, ela pode ir lá e dizer, não, ó, vocês falaram isso, mas eu não tenho, vocês desprezam o que vocês disseram, e a maioria simples aprovar aquelas contas que podem estar com mal feitos. Então, acho que isso vai depender, pelo menos no âmbito do condomínio, de uma mudança talvez legislativa e também uma mudança cultural no entendimento do que é o exercício dos cargos numa relação de condomínio. Eu vou falar rapidinho, então, Vânia.
eu vejo aí que o ótimo é inimigo do bom, né? Já existe essa máxima, mas a gente tem que ter alguns cuidados, porque ah, para as normativas internacionais, uma coisa que é de grande importância, que é o que distingue o canal de denúncia, é assegurar o anonimato. Então, se você está falando de e-mail, segura esse anonimato, né? Importante que se verifique, ou ao menos se conceda essa possibilidade de que o denunciante se mantenha no anonimato, coisa que o e-mail não permite. Então, pode ser de empresas que hoje o custo é bem barato para que ela mantenha um canal para aquele condomínio e a informação venha assegurada ao sigilo da fonte, aí para aquelas autoridades que vocês entenderem que serão responsáveis, ou o síndico, ou o conselho, ou o administrador, ou enfim, fazer por etapas para fazer um follow-up com double check, enfim, se assegure essa, porque senão ele não funciona. A minha colocação, Vânia, seria no sentido de entender. Eu tenho uma certa dificuldade de entender quem seria o destinatário desse e-mail, né? Porque, veja bem, o síndico, se o mal feito é do síndico, não pode ser para ele, né? Se é um conselho omisso, também a coisa vai complicar. Então, seria a administradora. Eu só tenho a dificuldade quer dizer, você lançou essa questão que eu acho que é importantíssima, né? Mas a questão é saber quem será o destinatário desse e-mail. Eu tenho dessa mensagem, quem vai receber e processar e dar andamento de tal maneira que sejam apurados aqueles fatos mal feitos ou fatos negativos que constam nessa mensagem. Talvez pode ser o conselho, né, a administradora, né, mas teria que se estudar, acho que isso de uma maneira mais cuidadosa para saber quem será a pessoa destinada a essa mensagem. Arnon, eu vou falar para vocês uma situação que eu vi. Eu já vi vários sistemas desse. Um desses sistemas, ele era por dentro, né? Ele corria por dentro e primeiro ele identificava sobre quem recairá a denúncia. E a partir do momento que ele marcava sobre quem recairia a denúncia, o sistema já excluía aquela pessoa como destinatário daquela informação. É o sistema de computação, né? Então, por exemplo, se você está reclamando do síndico, o síndico está automaticamente excluído do acesso àquela informação por dentro. Isso quem está acessando nem sabe, mas seria importante informar, porque quando você fala, de quem você quer reclamar? Do conselho? Aí você clica no conselho, reclamação, aí o conselho já está excluído daquela informação. É muito interessante. A depender de quem é o denunciado, né? Sim. Isso. Agora, volto a dizer, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, se o condomínio é pequeno, nem tudo é compliance. O canal de denúncia ele pode ser utilizado para outras finalidades administrativas que não é compliance. Então, por exemplo, vocês conhecem muito melhor isso do que eu, pela experiência profissional de vocês, mas tem questões que são questões legais. E se é legal, qual é o problema do síndico saber? Tem mais que saber mesmo. Então, tem gente que bota lá mesmo na reclamação, aí isso aí não é bem compliance. Então, eu tô ficando mais adstrito àquilo que deve ser o anonimato, né? E hoje é fácil de resolver. Hoje é fácil de resolver. E mais importante, pessoal, que é na questão da normativa, é que seja informado ao denunciante o resultado da denúncia. Isso é verdade. Sine qua non.
feedback. E aí as pessoas vão acreditando na cultura do compliance, né? Sem achar que tudo é compliance, senão a gente volta a estaca zero. Isso. Bom, vamos seguir a ordem, então, né? Eu estou sempre falando depois da Vânia, né, Arnão? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é um imenso prazer, uma grande honra de estar aqui com vocês, amigos, são profissionais da minha mais alta admiração pela competência profissional, pela dedicação e pelo compromisso que vocês têm na atividade profissional. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, espero colaborar, estou à disposição para outras oportunidades e é sempre uma grande honra estar com vocês, tá? Muito obrigado. Eu também gostaria muito de agradecer essa oportunidade que a Vânia me deu de estar aqui presente nessa reunião. A Vânia sempre com as suas colocações precisas, o seu poder de síntese, o seu poder de conduzir essas lives com uma precisão absurda de competente. Parabéns, Vânia, muito obrigado. E você, Cláudio, eu fiquei muito satisfeito de poder ter essa aula com você, aprender, ter de você essas informações tão importantes, né, desse assunto que é tão novo e que envolve valores que nos são caros. Quer dizer, a gente ter a reputação talvez seja o bem mais caro que uma empresa pode ter, né? Então, você, quando fala de reputação, quando você fala de uma boa reputação, você está fazendo com que essa empresa tenha uma sobrevida de qualidade, de resultados. Então, fiquei muito feliz de poder entender melhor esses conceitos todos que envolvem o compliance. Muito obrigado, boa noite a todos. E eu que aprendi com vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau.